Os malucos lá. Mas olha, Então- olha só o que você está falando aí, o colega aí, não sei se ele é global. Mas é tão interessante que por que não demoraram a achar, ou quase não acharam ali esse voo da Malaysia Airlines lá pro lado? Porque não é rota aérea. Aí já refuta a pandemia. Ele Não, saiu da peraí. rota. Deixa ele falar, deixa ele falar. A pandemia, ela já refutou muita coisa do satélite. Por quê? Porque a maior parte das imagens que vocês veem não são de satélite, são de aviões. Então, reduziu os voos aéreos no mundo inteiro. O GPS começou a ter defeito, começou a ter problema aqui na Europa direto, por causa de ponto cego de GPS, demais na conta. E as questões é o quê? Aquela rota onde o avião caiu não é rota aérea. Por isso que não estavam achando avião. Entende? Tiveram que fazer buscas específicas ali para poder achar aqui. Sim. Demorou tempo. E só acharam por causa dos moradores daquela ilha lá que acharam uma parte da fuselagem do avião. Sim. E avisaram as autoridades, né? Aí são milhares de quilômetros de onde ele deveria estar. Isso foi trabalhoso, foi trabalhoso. Passa a rota aérea, não existe satélite. Onde não passa avião, esse é ponto cego. Não existe satélite. Entende? Então refuta uma parte disso aí. Agora eu entrei na live, nem foi por causa disso, foi por causa daquela questão ali né, da ISS ali rodando em si. É que se tem ISS ou se não tem, não sei. A NASA mente tanto que a gente não sabe se acredita ou não. Mas o fato é que tem uma experiência do David Lapointe, eu deixei aqui, são 7 horas de vídeo, tá em inglês, mas teve um canal que traduziu ela aí. David Lapointe não é terraplanista, ele é globalista. Mas ele deu uma experiência aí sobre eletromagnetismo que destrói aí a gravidade, né? E mostra que tem um shock ring, que é um campo eletromagnético neutro, onde é possível, né, fazer como se fosse, né, uma levitação magnética. Isso é possível, isso foi comprovado por ele no experimento científico. Agora, se existe ou não, aí é outra história. Se tá ou não tá, isso é outra história. Se vocês conseguirem fazer isso ou não, não sei. Mas consegue provar que sem força de gravidade, há possibilidade de ter um campo em determinada altura entre o domo e a Terra plana, né, onde é possível fazer uma... Ó, só de você falar... fato, sim. Tá, só o fato de você falar domo e qualquer coisa, tá? Você olha, não tem crédito nenhum, me desculpe, mas pô, você está afirmando esse domo. Esse não, domo não estou afirmando não, Lindão. Deixa eu te falar, isso foi feito por um globalista, eu não estou afirmando. Acessa aí, canal David Lapointe e assiste. Não vai pelo que eu tô falando. É que essa parte, onde a gente fala do domo... Roberto, é que essa parte que a gente fala ali do domo, tá? É o que vocês chamam de ionosfera. Só que você tem que assistir o vídeo todo, as 7 horas de vídeo. Tem paciência para assistir. Senão você não vai entender o que eu tô dizendo. Eu não vou nem entrar muito nessa questão de domo, não, porque mesmo tendo esse domo, vamos dizer que tem esse domo, vamos dizer que tá bom, vamos dizer que tem esse domo, mas isso não quer dizer que a Terra seja... Isso não quer dizer que a Terra seja plana, meu amigo. Não estou falando que a Terra é plana. Eu acredito que ela é plana. Então tente provar que os mares não são planos. Você tá não existe planicidade das águas. Tente provar. Peraí, quando você tem um... Veio de São Roberto aí, ó. Aqui, do lado onde eu moro, aqui tem um dos maiores aquedutos que tem do mundo. É o quarto, em Vila do Conde. Meu amigo, são quase 40 quilômetros de ladeira de água, até chegar aqui no castelo. 45 quilômetros de ladeira. Por que a água não pode curvar mesmo? Entendeu? Não tem curva nenhuma. Eu sou engenheiro também, igual o senhor é. Eu nunca vi você calcular curvatura para você fazer construção, por exemplo, aqui de uma ferrovia que liga Lisboa a Porto. São 300 quilômetros. Não precisa, claro que não, amigo. Claro que não. Não, aí vai depender. Curvatura. Onde você calcula curvatura? Aí você inventa qual curso? Peraí. Então, pode falar agora. Para qual a necessidade de calcular altura para uma ferrovia? Porque ela não existe. Não tem necessidade porque ela não existe. Não existe cálculo de curvatura de engenharia. Pronto, você é um negacionista. Você é mais um negacionista. Mas negacionista o quê? Você calcula. Você vai construir uma ferrovia, você calcula desvio da curvatura. Para que calcular, meu amigo, qual sentido de calcular curvatura? Exatamente, você está respondendo a pergunta. Você não calcula algo que não existe. Não existe curvatura, você fala que não calcula. Eu não entendo isso. Você não está falando como é que com você lógica, calcula meu algo que amigo. existe?
Quanto que é 0 vezes 0? Ao- Quanto que é pra 1 vezes 0? Quanto que é 2 vezes 0? É Ô, meu- 0. Zero vezes zero é Ô, zero. meu querido, pode para ferrovia não, mas algumas pontes muito longas, eles Não têm, existe eles também não, filho. Vai aqui na China. Não, Aqui tá- a maior Não ponte há do mundo, que é aquela lá da necessidade. China, tá? São quanto? Acho que 123 quilômetros, se não me engano, tá? Você olha de uma ponta para outra, você simplesmente vê ela absolutamente reta, tá? Sem nenhuma curvatura. São 123 quilômetros de comprimento. Depende da onde você está, Milton. Depende da altitude, você vai enxergar assim. Depende da altitude que A você ponte é está. construída no mar, nível 0, altitude 0. Não existe altitude 0. É ligando o mar. Qual o seu nome mesmo? Qual o seu nome, você? Max. Hein? Max. Max. Ele mora em Portugal, não mora aqui no Brasil. Eu sei, ok. Bora. Me diz uma coisa. Esse caso, de quem que está falando da curvatura da ponte? Como é que é? Peraí, não. Tem uma Não há ponte na necessidade China. da curvatura da ponte, só existe a necessidade de uma altura dos pilares, né? Dos altura para manter uma altitude em relação ao nível do mar. Só para isso. Tá? Não há necessidade nenhuma de colocar em projeto lá. Não. Espera aí. Antes de qualquer, Estou falando de ponte. qualquer Agora coisa, vou falar de é ferrovia. feito um projeto, tá? Do que você vai fazer. Como é que você vai chegar numa casa, num terreno, e aí simplesmente vai começar a fazer as coisas e vai começar a fazer de qualquer jeito para levantar um prédio. Não, primeiro Milton, você calcula presta atenção, Milton, o que você vai fazer, a extensão que você vai fazer para você começar a fazer as fundações, para você saber, inclusive, que fundação que você vai fazer, dependendo da altura que você vai fazer. Você tem que calcular tudo antes. Aí você vai dizer, não, mas não pode levar em curvatura, não. É chegar e ir fincando os postes lá. Para falar, não para mais. Vocês param falar e não falam mais. Pera, dá licença. Qual a necessidade de calcular a curvatura na ponte? Nenhuma. Não existe. Nenhuma. Nem ponte, é só você nem fazer ferrovia, simplesmente nem no nível do mar e estradas, pronto. não existe. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro? Que coisa absurda. Não, Milton, pelo amor de Deus. Desafio, façam essa calha que eu pago todos os custos, ainda dou $100 mil, se não funcionar do jeito que eu falei. Isso prova que existe a curvatura. Você vai fazer uma calha retinha, planinha, e a água vai fazer a lombada, como vocês querem chamar. Pode ser. Vocês fazem a calha retinha, super plana, e a água vai acompanhar a curva. Tá? Façam Max, isso. Max. Isso é factível. Como é que fica? Então faça a minha calha aí, faça isso, eu garanto, e vamos colocar isso no papel. Você acha que eu vou fazer isso por minha conta? Não, façam vocês. Agora, se não comprovar o que eu estou dizendo, eu pago todo o custo e mais 100 mil. Tá? E agora eu quero falar com o meu colega engenheiro aí, né? Então você é engenheiro, né, meu amigo? Você é engenheiro, né, o Max? Quase. É isso? Falta 2 anos para terminar o curso. Ele está fazendo engenharia. Tá bom. Mas eu sou formado em meio ambiente. Que Deus proteja suas vítimas aí, porque... Mas deixa eu te fazer uma perguntinha. Não influencia em nada, não. Isso não influencia em nada. Você sabe que tem tese de doutorado, que quando você vai calcular qualquer coisa, você usa nível de placa tectônica. Eu fazia Erasmus aqui em geofísica, que é sismologia, aqui na Universidade do Porto. Então, quando você vai considerar uma tese de doutorado, porque aqui tem muito doutorado, em qualquer tipo de placa tectônica, você não considera uma bola curva. Você considera sempre placas tectônicas retas. Então, isso não influencia em nada em engenharia. Se é bola, se é plano, na realidade, a planicidade é base para tudo. Para fazer qualquer construção de estrada, ferrovia, qualquer construção de ponte. Os maiores construtores de ponte do mundo são os portugueses, você não sabe. Então, tudo é considerado nivelado. Não existe cálculo de curvatura. Exato, meu amigo. Não influencia em nada. Então, não existe vítima para isso. Não há necessidade. Sabe por que não influencia? Porque não existe curvatura, só simples assim.
Aí, Então não olha, influencia cálculo agora de eu vou te falar uma curvatura. coisa. Vou te falar uma coisa. Você não merece nenhum emprego de valor com esse pensamento. Tá? Você não merece. Rapaz, eu já tenho. Você não precisa falar, não. Eu já tenho. Já ganho Você bem. Não já precisa tem. você falar isso pra mim. Aham. Tá. Sabe por que eu vou dizer isso? É que por que é que um cara, ele estava até falando do exemplo do cara derrubar avião e tal, você nega o maluco, cara. Vocês começam, Quem? Eu falei uma derrubar pessoa que avião? Quem raciocina. falou de roubar avião? Falei Deixa eu, nada. peraí. Não, eu misturei um pouquinho o assunto aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu fiquei ansioso para te perguntar aqui agora. O que você acha se a Terra fosse, por exemplo, plana? O Trópico de Capricórnio deveria ser maior do que o Trópico de... Não. O que você acha? O período do Trópico de Capricórnio deveria ser maior do que o do Trópico de Câncer. Você concorda comigo ou não? É? Você sabe, você baseia-se na suposta, vamos dizer assim, tamanho da Terra, que é 40 mil quilômetros, né? Foi o que te falaram. Não. Da época lá de Nem Aristóteles. precisa. Você acha que é 40 mil quilômetros. Mas já existem Não. circunnavegadores europeus aqui que já fizeram a circunnavegação em torno de 90 mil quilômetros. Olha que, pelo amor de Deus, olha a besteira que você está falando. Isso está documentado em canais documentários, filho. Eu não estou falando, eu estou te afirmando que existe pesquisa. Não estou te falando, eu não estou te afirmando. Estou te falando que eu pesquisei. Peraí, fazendo zigue-zague, ele fez. Não. Você sabe qual é o perímetro da Antártida? Não, meu lindo. Sai de um ponto, dando a volta e chega no outro ponto. Fazendo zigue-zague. 3 anos para fazer isso. Então responda a minha pergunta, por favor. O Trópico de Capricórnio deveria ser maior do que o Trópico de Câncer? Você está falando que é igual. E da onde você tira essa informação é daquilo que te falaram. Então você não tem como provar também que é maior. Claro que tenho. Claro que tenho. Claro que não. Você é um papagaio que repete o que te falaram. Só isso. Alguém te falou isso, você está repetindo. Tá? Calma, gente. Calma. Você está repetindo o que te falaram. Não me chame de... Olha aqui, cara, você está falando com um engenheiro, você está falando com uma pessoa que é consciente do que está falando. E eu provo o que eu digo. E você não esperou. Prova que você como é que você pode provar isso? Prova. Como é que você pode provar isso? Você prova, cara, olha, vai tomar no seu... faculdade, você está repetindo. É o que você está falando. Você está repetindo o que te informaram. Você não está provando nada. O que me informaram e o que eu comprovei, cara. Eu sou um cara viajado. Olha aqui. Você foi lá e mediu o Trópico de Câncer, foi lá e mediu o Qual é o método que você usou para fazer essa medição de cada um dos trópicos? Essa medição, deixa eu falar com o Milton, então, um pouquinho. Dá licença de eu falar com o Milton. Milton. Qual é o método que você usou para medir cada um dos trópicos? Preste atenção, Milton. Tem uma cidade chamada Londrina, aí no seu país, né? Tá, daí. Tá. E uma cidade chamada São Paulo. As duas cidades têm uma diferença de longitude, tá? Essa diferença de longitude significa uma distância em milhas náuticas. Lá vem com milha náutica de novo. Tá, cara, segue aí. Ok. Então, vou fazer o seguinte. Você pode... Essa distância entre Londrina e São Paulo é conhecida em quilômetros. Esqueça a milha náutica. Ela é conhecida em quilômetros. Tá? De várias maneiras já mediram essa distância. Mas é óbvio, estão todos no mesmo continente, é fácil comprovar isso. Isso, perfeito. Presta atenção. Por coincidência, essas duas cidades estão praticamente no Trópico de Capricórnio. Então, você faz uma relação de quantos graus, né, ou quantos quilômetros estão contidos em 1 grau. Você faz essa relação. É facílimo. Tá, o que tem isso? Aí você faz a mesma coisa aqui no Trópico de Câncer. Aqui, pertinho de onde eu moro, você vai ver que é a mesmíssima coisa.
o Trópico de Capricórnio é idêntico ao Trópico de Câncer. É claro, você está usando o cálculo de fundamento da Terra como ela é um globo, vai dar o mesmo resultado. Meu Deus do céu, eu estou fazendo um eu tô mentindo? Eu estou Você fazendo... está usando aí o grau. Olha só. Você está usando um ponto médio daqui de cima e você dizendo que a distância daqui até aqui é a distância daqui até aqui. É óbvio que vai dar na mesma coisa. Mas e como é que eu vou medir essa distância aqui? Exatamente o que eu estou falando. Então, essa que é a questão. Olha só, o que eu estou falando justamente é isso. A distância entre aqui e aqui e aqui e aqui, você pode medir. Agora, como é que você vai medir essa distância ao redor aqui? Milton, principalmente se você está passando pelos mares. Você está passando aqui pelo mar, como é que você vai medir exatamente essa distância entre os mares aqui? Me diga. Milton, você Só não sabe circunnavegando, não tem outra forma. Pois é, mas a milha náutica é apenas uma estimativa de distância. Nunca vai ser uma distância de grau da Quanta ignorância mesmo. Quanta ignorância. Não é ignorância. Não, ignorância é sua. Quando você está sobre o mar, tá, você tem a velocidade que pode ser alterada. E você vai encontrar sempre o mesmo resultado. No mar, você tem a variação dos ventos, das correntes marítimas. Meu Deus do céu. Tá? Tem N variáveis ali, você não pode afirmar uma distância física exata. Você sabe disso. Você não tem como afirmar que sobre a água você vai ter uma medida física da mesma maneira como se mede no continente, terra a terra. Milton, quando você vê que a distância de horário, a diferença de horário entre Brasil e Japão, por exemplo, são 12 horas, ou que seja, entre Brasil e Portugal, aí, onde o nosso amigo mora aí, são 3 horas. 3 horas. 4, ok. Isso não te induz a nada, Milton, a pensar que, quer dizer, você... Essa diferença de horários já te dá uma apenas a relação entre onde está o Sol, nada mais do que isso. É a verdade, não minha. Continuar sua fala aí. Só fazer um comentário aqui. Eu só vejo uma coisa. O senhor Roberto, né, ele desconhece o modelo da Terra plana. É só isso que eu vejo. Então, ele usa como parâmetro... Não, deixa eu acabar. Calma lá, deixa você falar, você me ouve, pelo amor de Deus. Então, você desconhece o modelo da Terra plana. Profundamente, vou usar essa palavra. Profundamente, você tem que aprofundar mais, né? Porque você conhece bem o modelo do globo. Eu vejo isso. Mas você não conhece o modelo da Terra plana. Não muda nada latitude e longitude para nós. Né? Diante do mapa que você tem do globo, é o mesmo mapa que nós temos da Terra plana. O que muda é o posicionamento e os cálculos matemáticos. A forma de você ver. Você tem que começar a ver com a forma, né, como se a Terra fosse plana para você entender o raciocínio. Então você não vai entender. Você vai ficar sempre usando os cálculos do globo, sempre usando os posicionamentos do globo, e nunca vai bater. Não dá certo, não bate. Não bate nem quando você vai calcular a placa tectônica, não bate uma coisa com a outra. Então, para você entender o que a gente está falando, você tem que entender como nós vemos as coisas. Senão você não vai entender. Entendeu? Eu entendo o que você está falando. Calma, eu entendo o que você está falando. Eu entendo. Porque eu conheço o modelo do globo, que é conhecer a minha vida inteira. A gente conhece a vida inteira. O grau de inclinação da Terra, Trópico de Câncer, Capricórnio é o mesmo tamanho, a linha do Equador é maior, blá, 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 blá. Eu conheço, mas você não conhece, você ainda não conhece profundamente, vou usar essa palavra, profundamente, o modelo que a gente está apresentando em Terra plana. É óbvio que ainda tem muito modelo especulativo, porque a gente tem muita coisa ainda para concordar. A altura do Sol, e blá, 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 algumas questões aí, entendeu? Que eu discordo do Milton, o Milton discorda de mim, mas no geral, 90% do modelo a gente concorda. Uns 10% aí que a gente entra em desacordo em algumas coisas. Mas, se você não conhecer, e inclusive sem conhecer as discordâncias que os terraplanistas têm, você vai sempre ter base no modelo do globo. Para você refutar o que a gente está falando de terra plana, você tem que conhecer profundamente o que a gente está falando de terra plana. Aí você pode argumentar melhor o que você está falando. Entendeu? Você acha que eu vou perder meu tempo conhecendo mais aquilo que você está perdendo tempo aqui falando comigo. Então, para você argumentar melhor, você tem que perder tempo, né, conhecendo melhor o que você está falando. Olha, eu tenho resposta para você, mas desculpa, eu não vou gastar mais. Né?
Eu sei, você já está aqui horas falando, eu entrei agora, você não me conhece, desculpa aí, Olha, tá? Mas eu não tô aqui para te ofender, nem para falar mal de você. não, Tô falando me para você ofendeu, que chamou de deixa papagaio, eu só te chamou de falar, papagaio, você ofendeu. Chamou não, de papagaio, desculpa se eu te ofendi, tá? Eu tô falando não é você, não é pessoal, eu tô falando que todo mundo, eu era um papagaio também que repetia aquilo que eu aprendi, igual muita gente é. Quando eu tive contato com a Terra plana, a primeira coisa que eu fiz foi exatamente você, refutar, né, ridicularizar, falar. Eu só mudei minha opinião depois que eu comecei a aprofundar muito no tema, e aí eu comecei a ver que tinha muito erro, muita coisa que não amigo, batia. então vamos Só lá. isso. Eu admiro Isso demorou muito uma anos, isso demorou pessoa. anos. Olha, eu vou falar uma Ok. coisa para você, seu Roberto. Você é uma pessoa inteligente, eu vejo. E eu sei que quando você começar a questionar mais e aprofundar mais, você vai mudar de opinião. Tá? Amigo, Tem certeza. Agora, você só não vai prepare, mudar se você for orgulhoso e não quiser admitir Não, que vai existe faltar erro. auspício, né, amigo? Vai faltar auspício. Não, não tem nada de colocar. hospício, não, lindo. Eu vou te falar para você, tem muito cientista muito bem gabaritado. Eu vou te indicar o livro, chama Ciência e Mito de Wolfgang Schmidt. É um livro do inglês para o português, foi traduzido mais de 30 cientistas. E um desses cientistas aí, vou só te falar, ele é responsável por todo o material didático, tá? Da União Europeia. Só para você ter uma noção. O material que é apresentado na escola. Ele não é terraplanista, mas ele combate todo esse cientificismo, que você defende, tá? Copernicano, darwiniano e newtoniano. Os três cientificismos, que é uma religião científica. Primeiro que gravidade não é uma lei, é uma teoria. E é te ensinado como uma lei. Então, se é uma teoria, deveria ser questionado. Então, eles não gostam nem que questiona isso. Tá? Para nós, terraplanistas, não existe gravidade. Existe eletromagnetismo, luz, densidade atmosférica, pressão atmosférica, entendeu? E é isso, pressão atmosférica, densidade, luz e eletromagnetismo. É as forças que regem o nosso mundo. Agora vocês ainda batem forte na gravidade. A própria pressão atmosférica, meu amigo, é resultado da gravidade. Se pois tiver... é, só que eu vou te falar. São 4 forças que tem como você medir elas. Elas são mensuráveis. Gravidade não tem como você medir. Você supõe por cálculo. Te falaram, a gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Pronto, é isso, é a variante. Ok? E aí, em cima disso, você trabalha alguma coisa aí que supostamente é uma lei que te informaram. Agora não tem como você medir isso. Agora você mede, é isso que eu te falei. Você mede o eletromagnetismo, você mede a pressão atmosférica, você mede a densidade. Tem como reproduzir isso. Agora reproduz para mim a gravidade. Não tem como. A balança mede o peso. mede Agora você dizer que isso é gravidade, o que é por causa de gravidade? O quê? Você simplesmente na tua cabeça você diz, não, a gente mede o peso, né, por causa da gravidade, mas você, na verdade, você está supondo que o peso é por causa da gravidade. Dá licença só um pouquinho. Aí ele desconsidera a densidade, olha tudo isso pra você ver. Ele considera a gravidade, que não tem como você medir, e ele desconsidera a densidade, que é o que faz a separação dos pesos. Peraí. Que loucura, velho. Uma coisa que tem como você medir é desconsiderado. Mas o que não tem como você medir é considerado. Tanto também que até o próprio peso, né, ele altera de lugar para lugar, dependendo da pressão, o peso vai ser diferente. Tá? Exatamente. Se for num lugar mais alto ou mais baixo, o peso vai ser diferente. Vou te falar uma coisa a medida de peso vai ser diferente. Essa coisa isso é tão interessante que eu morei no Brasil muito tempo e morei no estado de Goiás, é um lugar alto, né? 700 e poucos metros. Mas aqui em Portugal, você tem a oportunidade de sair daqui do mar e muito perto, você subir aqui para o ponto mais alto, que é a Serra da Estrela, que é 200 quilômetros de onde eu estou. É 2.900 metros de altitude. E você percebe que aqui, porque está mais na região norte, né, no hemisfério norte, você sente a pressão atmosférica diferente, cara. Seu nariz sangra, seu corpo sente. Quando você sai de um ponto para o outro assim, muito rápido, você fica tonto, você tem que ir lento, devagar, então você sente essa alteração de pressão atmosférica direto no seu corpo. É impressionante isso. Eu não senti isso no Brasil. Primeiro nos ouvidos, né? Exatamente, no ouvido, na cabeça, no olho. No Brasil eu não sentia isso. Por exemplo, eu saía de Goiás e ia para o mar, daí 24 horas viajando, você não sente, porque você desce 800 metros para zero. Mas não sente. E depois, na hora de voltar também, você não sente. Mas aqui, se você sair de 0 para 800, você sente. Você sente, minhas filhas sentem quando você está no carro, você sente, assim, e é muito forte. Você tem que ir devagarzinho com o carro. Entende? Então você sente essa pressão e sente a densidade no seu corpo. Essa alteração de peso, tudo que você está falando aí, ó, você sente. É impressionante, eu nunca tinha sentido isso.
Pois é, e não só a alteração da pressão, né, mas conforme a pressão do lugar, né, ou seja, conforme também a altitude, né, a medida de peso vai ser diferente. Aqui, por exemplo, eu posso ter 70 quilos, né, medindo uma balança. Se eu pegar a mesma balança e eu for num lugar mais alto, né, a medida, o meu peso vai parecer diferente. Vai, exatamente. Né? Se eu for lá na altura, ao nível do mar, a minha medida de peso vai ser diferente. Então, como que pode ser gravidade? A gravidade, então, muda se eu estou ao nível do mar, se eu estou a 300, 400 metros de altura, ou se eu estou a 800 metros? Quer dizer, é até ilógico, irracional, uma coisa dessa. Exatamente. E não tem como você medir, né? E o pior, ainda nem tem como você medir. Porque não dá para medir a gravidade. Esse é o que ainda é o pior problema. Sabe o que eu achei interessante? É aquele cálculo da... Caramba, do que é mesmo ainda? Eu não lembro agora, eu esqueci o nome. Eu vi até o... Caraca, me fugiu até o nome do rapaz ali agora. Né? Ele falando sobre isso aí, né? Que tem a fórmula aí que é peso vezes gravidade, né? Aí igual gravidade vezes não sei lá mais de tudo... esqueci a metade da fórmula ali, né? Aí só que é interessante, né? Então, quer dizer que tem gravidade antes e gravidade depois, né? Os dois multiplicando. Então, eu simplesmente pego a gravidade que está depois ali, matemática básica, né? Eu passo para o outro lado, ela passa dividindo. Porque é proporcional, simplesmente corta. Quer dizer, botaram gravidade de um lado e gravidade do outro, na verdade depois você corta considera ela. os dois. Eu entendi o que você está falando. Que é a mesma coisa que você pegar e multiplicar o número que seria o peso, né? Que seria vezes a gravidade, né? Você coloca um pelo outro, seria a mesma coisa que você colocar um. Multiplicação por 1, você simplesmente ignora. 10 vezes 1 é 10, 5 vezes 1 é 5. Quer dizer, você ignora, você simplesmente corta fora. Ou seja, de toda a equação ali, onde colocaram a gravidade ali no meio, você simplesmente tira ela, que é a mesma equação. Quer dizer, colocaram ela ali para quê? Só para dizer que tem gravidade ali no meio. Existe. Ela existe, mas não, vamos dizer assim, não influencia em nada. Ela existe. Tipo, é um zero à esquerda, né? Ela existe, mas é um zero à esquerda, não influencia em nada. O Sainz voltou ou não? Quem? Não, ele disse que caiu. Ô, Milton, desculpa, eu não vou nem... Tá, eu não vou nem essa conversa aí dessa da gravidade, mas é que você falou que ia falar da equação do equinócio com a estrela Polaris aí que você... Que foi? Falei. Ah, muito bom. Eu gosto aqui, dessa parte. Por falar em Polaris, você queria falar do equinócio. Porque... eu vou me despedir que eu vou trabalhar. É domingo aqui, mas eu tenho que trabalhar. E eu vou acompanhando aqui. Depois, qualquer coisa, você tem meu pessoal aí. Se o senhor Roberto quiser pegar meu pessoal, tá disponível, a gente pode bater um papo em off. Beleza, beijo pra vocês aí no coração. Aí. Desculpa aí qualquer coisa. Não, tá legal, é que hoje eu tenho... Até mais. Desculpa aí.